Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais uma de nossas análises aprofundadas. O nosso mergulho profundo de hoje vai direto ao ponto em um tema que, sinceramente, impacta a rotina de quase todo mundo no ambiente corporativo, até acadêmico, né? Com certeza. E é um tema bem urgente. A engenharia por trás de workshops, reuniões e treinamentos que realmente funcionam. A missão hoje é extrair táticas práticas de um material fascinante para garantir que o repasse de conhecimento nunca mais se transforme naqueles monólogos intermináveis. Nossa, sim. Aquela situação que todo mundo já viveu. Exatamente. Então, para quem acompanha nosso trabalho e frequentemente precisa liderar grupos ou facilitar o aprendizado de outras pessoas, as anotações que vamos explorar hoje oferecem um mapa mental riquíssimo e eu estou bem animada para mergulhar nisso. Extremamente tático. Estamos analisando anotações diretas do segundo módulo de um programa intensivo de treinamento corporativo. Um treinamento bem específico, diga-se de passagem. Muito específico. O pano de fundo desse treinamento é o desenvolvimento da mentalidade do Citizen Developer, ou seja, o desenvolvedor cidadão. E isso utilizando metodologias de Design Thinking. Só para dar um pouco de contexto para a nossa audiência, um Citizen Developer é basicamente aquele profissional que não atua na área de tecnologia da informação. Exato. Não é um programador de formação. Isso. Mas é alguém que recebe ferramentas para criar as próprias soluções de negócios, tipo aplicativos internos ou automações básicas para resolver problemas do dia a dia da equipe. É um conteúdo inerentemente denso, técnico e que, exige uma mudança de mentalidade gigantesca. É uma virada de chave enorme. E é justamente por ser um conteúdo tão denso que a forma de ensinar precisa ser à prova de falhas. Podemos pular aquela longa história sobre o quanto é doloroso ficar prestando atenção num workshop de dia inteiro, onde a pessoa facilitadora fica ali, palestra. Apenas lendo slides por 4 horas seguidas. Ninguém aguenta, quem nos ouve já conhece bem essa dor. O que realmente importa aqui é a cura para isso. A solução prática. Sim. E a solução documentada nestas anotações é a estrutura dos 4 Cs, ou The 4 Cs Framework. Isso foi desenvolvido por Sharon Bowman, que é uma especialista focada puramente em aprendizagem experiencial. E o mais interessante dessa estrutura é a simplicidade. Total. O que chama atenção logo de cara é a premissa de que o esqueleto de um treinamento perfeito pode ser desenhado simplesmente dividindo uma folha de papel em 4 partes. É verdade. E a beleza dessa simplicidade é que ela quebra a inércia do planejamento. Quando um profissional precisa ensinar algo complexo, a armadilha mais comum é voltar ao padrão defensivo de preparar dezenas de slides. A pessoa fica com medo de esquecer algo e enche a tela de texto. Exatamente. Foca apenas no que vai ser falado, mas a estrutura dos 4 Cs obriga a mudança do foco. Sai a preocupação com o ensinar e entra a obsessão com o aprender. E esses 4 pilares propostos, que são a conexão, o conteúdo, os exercícios concretos e as conclusões, possuem funções neurocognitivas muito específicas. Não são apenas etapas de uma agenda. Não mesmo. São engrenagens que preparam o cérebro humano para reter informação a longo prazo. Ok, vamos desvendar isso. Começando pelo primeiro C, que é a conexão. Perfeito. Quando lemos a palavra conexão no contexto de uma sala de aula ou reunião corporativa, o instinto imediato é pensar naquelas dinâmicas de quebra-gelo. Aquelas que muita gente detesta fazer. Que deixam todo mundo constrangido, exato. Mas a abordagem aqui vai em uma direção completamente diferente. A conexão é descrita como um triângulo estrutural de 3 vias. Um triângulo de conexão? Isso. A primeira via é a conexão das pessoas aprendizes entre si. O objetivo não é forçar a intimidade, mas estabelecer um nível básico de segurança psicológica. Faz todo sentido. Se existe um ambiente onde as pessoas interagem rapidamente no início, aquele medo de fazer uma pergunta que pareça boba cai drasticamente. O medo de errar durante um exercício prático também diminui. É criar um espaço seguro para o erro. Exato. A segunda via é a conexão com quem está facilitando. E o material ressalta a importância de abandonar aquela postura clássica de sábio no palco, sabe? O dono de toda a verdade. Isso. A ideia é assumir o papel de guia ao lado.
Alguém que atua mais como uma pessoa mentora ou treinadora. Alguém acessível. O que é fascinante aqui é a terceira via desse triângulo. E essa, muitas vezes, é a mais negligenciada de todas. Qual seria? A conexão dos participantes com o próprio tema. Todo adulto, em uma situação de aprendizagem, tem uma pergunta ecoando na mente o tempo todo. A pergunta é simplesmente a seguinte: como isso vai melhorar a minha vida? Ou como isso vai facilitar o meu trabalho amanhã? Exato. O material insiste que não basta declarar os objetivos da aula no primeiro slide. É preciso que as expectativas reais venham à tona. As notas sugerem o uso de táticas de design de produto, como a criação de personas da audiência. Isso antes mesmo da aula começar. Antes mesmo do evento, quem facilita o treinamento precisa mapear o perfil de quem vai estar na sala. O que essas pessoas precisam resolver amanhã de manhã quando abrirem o computador. É entender a dor real da equipe e como isso se traduz nos primeiros minutos de um workshop. O facilitador pode, por exemplo, propor uma atividade bem rápida logo no primeiro C. Uma atividade silenciosa, talvez? Sim, pedindo que as pessoas escrevam em post-its o maior gargalo que enfrentam em seus processos atuais. E quando essas dores são colocadas na parede para todo mundo ver, o conteúdo técnico que virá a seguir ganha um propósito imediato. Cria uma urgência pelo conhecimento. E sem essa fundação tripla solidificada, ou seja, segurança entre os pares, confiança na liderança e clareza sobre a utilidade do tema, a retenção de qualquer teoria posterior despenca. Simplesmente cai no vazio. E essa base bem construída é o que permite avançar para a parte mais pesada da facilitação, a parte que envolve os dois próximos pilares. O segundo e o terceiro C. Isso. O segundo C, o conteúdo, e o terceiro C, os exercícios concretos. Eles não existem em caixas isoladas. Eles formam o verdadeiro coração do aprendizado e precisam operar em um ritmo de retroalimentação constante. Uma dinâmica de looping contínuo entre teoria e prática. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a explicação baseada em comportamento derruba completamente aquela ideia, aquele mito de que a atenção humana foi destruída pelas redes sociais. Aquela história de que temos limites de atenção de um peixinho dourado ou de um mosquito. Exatamente. A analogia trazida à tona pela fonte é a do cinema. A sociedade rotineiramente consome filmes de 3 horas de duração. Obras complexas, cheias de personagens. Com tramas paralelas, detalhes visuais riquíssimos. E se a narrativa for envolvente, o público passa essas 3 horas mergulhado naquele universo sem sequer desviar o olhar para o celular. Sem nem precisar ir ao banheiro. Ficam ali, vidrados. A capacidade de hiperfoco contínuo está perfeitamente intacta na nossa biologia. É um ótimo ponto. A grande questão que o material levanta é: por que o mesmo cérebro que foca em um filme de 3 horas desliga completamente após 15 minutos de uma apresentação corporativa? A resposta está na engenharia invisível dos roteiros. Como assim? Pense bem. Um bom filme nunca é uma linha reta, monótona. Ele passa por reinicializações constantes. A cada 10 minutos, em média, ocorre uma batida narrativa, os chamados storytelling beats. Ah, claro. Uma mudança na dinâmica. Exato. O cenário muda, ou uma nova informação crítica é revelada, o tom emocional da cena sofre uma reviravolta, ou a perspectiva da câmera altera drasticamente. Isso gera um impacto neurológico. Sim, o cérebro de quem assiste recebe um sobressalto de novidade, um estímulo diferente, que basicamente reseta o cronômetro da fadiga mental. O engajamento longo, na verdade, é apenas uma série de ciclos curtos de atenção encadeados com maestria pelos diretores. Mas na teoria isso soa ótimo. Na prática educacional, como quem ensina consegue imitar essa técnica de Hollywood sem parecer superficial? É o grande desafio. Pois é. Como espremer um conteúdo denso, como a lógica de programação para não programadores que vimos no caso do Citizen Developer, ou um mapeamento de stakeholders, nessas janelas minúsculas de atenção? Se conectarmos isso ao cenário geral da aprendizagem corporativa, a resposta é o fracionamento rigoroso, a mudança de estímulo físico e cognitivo. O cérebro humano precisa de aplicações práticas constantes para não desligar. E o material define uma matemática bem exata para isso, certo? Bem precisa. O segundo C, que é o repasse de conteúdo,
onde entram as teorias e instruções, e o scaffolding, que é dar suporte à construção do conhecimento. Essa parte expositiva. Isso. Ela deve ser leve e restrita a blocos de, no máximo, 6 a 10 minutos de palestra. 6 a 10 minutos? É muito rápido. É muito rápido. E a chave para não perder a profundidade é entender que não é preciso explicar todo o universo de uma só vez. Apresenta-se apenas um conceito funcional, um bloco de montar de cada vez. E logo em seguida ocorre a mudança de marcha. Exatamente. No minuto seguinte, o cérebro exige uma ação. E é aí que entra imediatamente o terceiro C, o exercício concreto. E como esse exercício se desenrola no relógio? A orientação do texto é que essa prática dure no máximo de 10 a 15 minutos. É um tempo de foco total em uma tarefa. Isso. Para ilustrar, imaginemos a parte do treinamento focada em design thinking. Quem está facilitando passa uns 7 minutos explicando como funciona o mapa de empatia para entender as dores do cliente. Em um modelo antigo, a pessoa continuaria falando e mostraria 5 exemplos diferentes em slides. E todo mundo já estaria olhando para o teto. Mas no modelo dos 4 Cs, no 8º minuto, a falação simplesmente para. As pessoas na sala são divididas em pares, recebem canetas e têm 12 minutos cronometrados para rascunhar o mapa de empatia real sobre o problema que descreveram lá no início do dia. A mudança de postura é drástica. A pessoa aprendiz deixa de ser um receptor passivo, recostado na cadeira, e passa a manipular ativamente a informação. E o barulho na sala aumenta. A energia muda completamente. Totalmente. Isso ativa redes neurais completamente diferentes. E quando esse exercício termina, o ciclo se reinicia. Volta-se para mais um bloco de 8 minutos de conteúdo inédito, talvez introduzindo a próxima etapa da metodologia, seguido por outra atividade prática. Esse reset constante impede o cérebro de entrar naquele modo de economia de energia. É um revezamento milimétrico que elimina a estagnação. E, em algumas situações, as anotações sugerem até encadear vários exercícios concretos em sequência. Aumentando o nível de desafio a cada rodada. Exato. Aumentando progressivamente a complexidade, o que força a audiência a aplicar a teoria de ângulos diferentes. Essa dinâmica preenche a maior parte do tempo do evento e mantém a energia da sala sempre em alta. Mas tem um ponto crítico aí. Após horas de repasse intercalado com prática, chega um momento onde as melhores intenções costumam desmoronar. O perigo mora no final. Sempre. É o quarto e último C da estrutura, as conclusões. E este é, sem dúvida, o ponto de falha mais comum, o maior erro em todo o mercado de facilitação educacional. O planejamento foca tanto no meio do evento, na empolgação dos exercícios, que o final acaba espremido. A cena clássica é observar o relógio marcando 5 minutos para acabar a reunião e o facilitador em pânico. A pessoa olha para o relógio e diz algo como: bem, cobrimos muitas coisas hoje, os slides serão enviados por e-mail, obrigado, tchau. É o famoso obrigado, tchau. E o material que estamos estudando trata-se encerramento apressado não apenas como um erro de estilo ou falta de polidez. É visto como um erro neurológico grave. Um erro que compromete todo o investimento de tempo e dinheiro feito até ali. A fonte é categórica. Por favor, não pule essa etapa. A instrução é dedicar um tempo robusto para o encerramento. Algo entre 15 a 30 minutos inteiros, exclusivamente para o processo de conclusão. E esse tempo de decantação não pode ser negociado. De forma alguma. E o motivo neurocognitivo descrito para isso é fascinante. É justamente durante essa janela de tempo reflexivo que as informações saem da memória de curto prazo, da memória de trabalho, e vão para o armazenamento de longo prazo no cérebro. Se esse tempo não for garantido, a maior parte dos detalhes práticos aprendidos de manhã simplesmente evapora. Evapora antes da pessoa sequer chegar ao estacionamento. É assustador pensar no desperdício de conhecimento. Mas o que torna essa fase de conclusão eficiente não é a pessoa facilitadora projetar um slide de resumo com tópicos. Porque aí a audiência continua passiva. Exatamente. A tática de retenção mencionada nas notas é virar o jogo. É exigir a síntese por parte de quem aprendeu. A instrução central é pedir que as próprias pessoas participantes verbalizem qual foi a coisa mais importante que aprenderam no dia. E essa prática tem uma função dupla genial. Como funciona essa função dupla? Bom, primeiro, para quem verbaliza,
O esforço de buscar a informação na memória, resumi-la e dizê-la em voz alta fortalece imediatamente o caminho neural de retenção. E para quem facilita? Atua como um teste diagnóstico em tempo real, e isso é crucial. É fantástico. As notas do treinamento trazem um relato muito sincero de situações onde a pessoa facilitadora explicou um conceito complexo e tinha certeza de que a explicação tinha sido perfeita. Mas, ao pedir que a sala explicasse a lição principal durante os minutos finais, percebeu o desastre. O que aconteceu? Ficou evidente que algumas pessoas absorveram a lógica de trás para frente ou recontaram a teoria de uma perspectiva completamente equivocada. É um choque de realidade. Mas é melhor descobrir isso na sala do que semanas depois. Aqueles 30 minutos finais servem como a última rede de segurança para garantir que o ensino foi correto. É a chance de corrigir interpretações distorcidas enquanto todos ainda estão no mesmo ambiente. E para potencializar esse processo, as fontes defendem fortemente a importância da aprendizagem entre pares, o peer-to-peer. O ensino de aprendiz para aprendiz. Isso. Em vez de simplesmente pedir que alguém fale ao microfone para a sala inteira ouvir, a dinâmica muda. A pessoa facilitadora pede que todos virem para o colega do lado e expliquem uns aos outros, em 2 minutos, um conceito novo que internalizaram. A sala inteira começa a falar ao mesmo tempo. O nível de energia sobe absurdamente. As pessoas usam as próprias palavras, fazem analogias do seu próprio cotidiano. Fazer os participantes contarem uns aos outros o que aprenderam é frequentemente mais eficiente do que tentar absorver tudo de uma figura de autoridade técnica. Isso levanta uma questão importante que coroa o encerramento com transparência. Existe uma pergunta de vulnerabilidade que os facilitadores devem fazer à audiência nesse momento final. Qual é a pergunta? A pergunta é: ficou faltando cobrir algo que precisava ser abordado hoje? Ou algo que não ficou perfeitamente claro para os nossos desafios práticos? Fazer essa pergunta exige muita segurança de quem está lá na frente. Com certeza, porque abre espaço para críticas de última hora. No entanto, é fundamental para o alinhamento de expectativas. Essa simples pergunta amarra o final do processo com aquele primeiro passo da conexão. Lembra? A garantia de que as expectativas iniciais foram atendidas. E essa clareza nos leva ao grande arremate da estrutura, ao momento pós-evento. O aprendizado validado dentro da sala não pode simplesmente morrer ali. A teoria precisa ganhar o mundo real. O objetivo não é que as pessoas se tornem apenas especialistas em preencher post-its numa sala refrigerada, mas que o comportamento delas no ambiente de trabalho sofra uma melhoria tangível. E por isso, a coroação dessas anotações se materializa na elaboração obrigatória de um plano de ação. O plano prático para o dia seguinte. Exato. O lema de ouro que resume essa filosofia no texto é cirúrgico. Conhecimento usado é conhecimento retido. A retenção de longo prazo exige a aplicação quase que imediata. Sim, não basta fechar a sessão batendo palmas, é imperativo provocar as pessoas com perguntas direcionadas ao amanhã. Voltando ao contexto do Citizen Developer, a pessoa facilitadora deve perguntar como os princípios de Design Thinking e os métodos de mapeamento de stakeholders serão aplicados já no dia seguinte. As pessoas precisam registrar, por escrito, um passo a passo de implementação para aquele gargalo específico. E esse compromisso transcende o papel de quem apenas conduziu a facilitação. O texto destaca o papel vital da liderança nesse acompanhamento. O trabalho continua fora da sala. Sem dúvida. O sucesso do desenvolvimento profissional exige o envolvimento contínuo de supervisores diretos. É preciso revisitar os planos de ação periodicamente. As lideranças precisam acompanhar as mudanças reais no trabalho das equipes. Sem isso, a inércia do dia a dia simplesmente engole tudo que foi aprendido no workshop. Então, o que tudo isso significa para quem nos ouve? Fazendo um grande resumo de valor, seja preparando uma pequena reunião ou um treinamento massivo, aplicar os 4 Cs transforma completamente a eficácia da comunicação. Muda o jogo da aprendizagem. E a receita está clara. Estabelecer uma conexão real com as dores de quem ouve, picotar o conteúdo, introduzindo exercícios concretos e respeitando a regra vital dos blocos de 10 minutos. E, por fim, não pular a conclusão de 30 minutos e o plano de ação.
Para encerrarmos nossa análise, gostaria de deixar um pensamento provocativo final, uma reflexão para nossa audiência levar para a vida a partir desse material. Uma ótima ideia. Se a ciência cognitiva e a prática de facilitação nos mostram de forma irrefutável que a melhor maneira de reter conhecimento é através de resets atencionais a cada 10 minutos, seguidos de aplicação prática imediata, até que ponto todo o nosso sistema educacional tradicional está errado? É uma pergunta pesada. Pois é, um sistema focado há séculos em horas e horas de exposição passiva, salas enfileiradas e silêncio absoluto. Até que ponto essa estrutura histórica está fundamentalmente desalinhada com a forma como o cérebro humano realmente funciona e aprende? Como nossa biologia de fato opera. Fica essa excelente reflexão para quem está nos acompanhando. Um questionamento necessário sobre como compartilhamos conhecimento em todos os níveis da sociedade.